E aí, meu irmão e minha irmã, tudo bem? Estou de volta aí no canal, desta vez para falarmos de um assunto concernente à nossa salvação em Cristo. E antes de darmos seguimento, eu gostaria de te pedir, que viesse se inscrever aí no canal para nos dar uma forcinha, ative o sininho de notificação, deixe um comentário, compartilhe, os vídeos, deixe um joinha, para que o YouTube venha entender que esse conteúdo foi de relevância para você e ele venha estar recomendando para outras pessoas. E para a nossa meditação aí, eu gostaria de deixar um versículo, de ler um versículo no livro de Tiago, no capítulo 4 e verso 11, que está escrito assim: Irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julga a lei, já não é observador da lei, mas sim juiz. Eu lembro também que lá no livro de Mateus, no capítulo 7, está dizendo assim: não julgueis para que não sejais julgados. Mas, irmãos, eu tenho analisado que nesses últimos dias não tem sido assim. Essa aqui é um mandamento de Cristo. É um mandamento. É uma das leis de Cristo, ou seja, para que nós não viéssemos julgar o nosso irmão, para que nós não viéssemos falar mal do nosso irmão. Se nós vê o nosso irmão, se a gente vê os nossos irmãos fazendo alguma coisa, de errado, que a gente não viesse a espalhar aquele boato, aquela notícia, aquele feito, aquilo que aconteceu. Se a gente vê os nossos irmãos praticando algo de errado, algo feio, algum tipo de pecado, que a gente não viesse a sair espalhando, falando, disseminando fuxico e levando aquele assunto para frente. Só que eu tenho observado que está sendo totalmente ao contrário. Pessoas que pregam a palavra, pessoas muitas vezes pastores, irmãos e irmãs que são homens e mulheres aí usadas por Deus, até mesmo nos dons, parece que não tem observado ou finge que não tem entendido esse assunto, que é um assunto muito simples de entender. Não falar mal do outro, não julgar o outro. Às vezes o irmão está fazendo algo que nós deveríamos chegar a dar um conselho para ele, orientar para que ele não vá para esse caminho, para que ele não cometa aquela prática, aquele pecado, aquele algo que às vezes é algo que é pecado diante de Deus, a gente entende, até mesmo aquele irmão sabe que é pecado, mas muitas das vezes nós levamos aquele assunto para frente, nós falamos para um, falamos para outro, ou seja, ainda que seja para uma pessoa, mas você fala para aquela pessoa passa para outra pessoa, aquela outra pessoa passa para outra pessoa, e aquilo vira uma rede de fuxico, uma rede de fofoca. Eu quero dizer para você que isso é pecado. Você que anda nesse caminho, você que adora pegar um assunto que sua língua coça para contar para um, para contar para outro, principalmente dentro das igrejas, como se você fosse perfeito, falando mal da imperfeição do irmão, falando mal da imperfeição da irmã, falando mal do erro do irmão, do erro da irmã, você se encontra em pecado. Pecado não é somente matar, pecado não é somente roubar, pecado não é somente adulterar. Se você está se purificando do adultério, do roubo, se você se purifica da mentira, se você se purifica da bebedeira, da farra, mas se você anda falando mal do teu irmão, você é assassino, você é criminoso, você está denegrindo a imagem do teu irmão. Você se encontra em pecado e você corre o risco de perder a tua salvação. Corre o risco de perder a tua salvação. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pedir a Deus para que venha te ajudar a sair, a se livrar desse tipo de pecado? Pecado da calúnia, que muitas vezes aquilo que você passa, que você vai disseminando, falando para um e falando para outro, às vezes é uma calúnia, porque pode ser algo acrescentado. Talvez aquilo que alguém falou para você
é uma mentira, é algo acrescentado e você passa para frente. E isso pode machucar o irmão, isso pode até mesmo fazer que o irmão venha desviar da igreja. Às vezes, se é alguém que não é liberto, ficar, pegar raiva do povo cristão, pegar raiva do evangelho e muitas vezes ir para o inferno. Sabia que você pode estar levando, ou seja, mandando alguém para o inferno? Pare e pense nisso, que não adianta nada você pregar, você dizer que é usado, passar revelação, visão, pregar bonito, fazer aquela oração bonita, estar na igreja, muitas vezes estar liderando um conjunto. Estou falando isso aí para você, presbítero, estou falando isso aí para você, pastor, porque tem pastor que é mais fofoqueiro, tem pastor que é mais fuxiqueiro do que mulher que diz que é considerado a pessoa que mais fala, a raça que mais fala. Tem homem que é mais fofoqueiro ainda do que as mulheres. E tem muita fofoca nas igrejas. E isso aí, irmãos, isso aí está atrapalhando Deus trabalhar. Isso está abrindo brecha para o inimigo continuar no nosso meio. E trazendo coisa pior, porque a palavra do Senhor diz que um abismo ele chama o outro, um abismo chama outro abismo. E tem irmão que acaba indo para o inferno por causa da fofoca do outro, porque às vezes por causa da sua fofoca, por causa do seu fuxico, alguém fica com raiva de você de uma forma que ela não consegue te perdoar. Não consegue te perdoar, às vezes está ali na igreja participando da ceia, cantando no conjunto, está ali perdendo um tempo e no final acaba indo para o inferno. E se você estiver mandando alguém para o inferno, teu caminho também será o inferno. É hora de a gente parar e entender que existem consequências diferentes para o pecado. Mas o inferno é para pecado pequeno e para pecado grande. E existe muita coisa que nós temos que analisar, nós temos que observar, mas esse negócio de estar fofocando, isso é muito comum e isso já está aparecendo, que é algo normal no nosso meio. Isso muitas vezes está nos atingindo. E eu tenho certeza que muitas vezes você entra em fuxico, entra em fofoca, porque você às vezes tem até vergonha ou receio, de exortar o irmão ou irmã. Mas para a sua salvação e para a salvação dele, salvação dela, exorte-o. Porque isso aí é um dos pecados que a gente pode fazer, igual o apóstolo Paulo diz. Porque se um irmão estiver cometendo alguma coisa, você pode exortar aquele irmão. Algum pecado, você pode exortar aquele irmão. Se há algum pecado que você gosta de ficar falando que o irmão fez, que a irmã fez, não é melhor você chegar e exortar ele, em vez de você falar para um e falar para outro? Chega até o próprio irmão e o exorte. É melhor você exortar ele, que você estará fazendo, você estará fazendo o papel do pregador da palavra, ainda que seja uma pregação pessoal. Você irá ganhar aquele irmão, quem sabe na hora aquele irmão vai ficar nervoso, aquele irmão vai ficar aborrecida, e ainda que ele fique aborrecido, ainda que ela fique aborrecida, mas algo de importante você vai estar fazendo. Depois ela vai parar, ela vai refletir. Mas não cometa esse pecado, porque a nossa salvação, ela corre muito risco quando a gente anda por esse caminho, que esse é um caminho muito perigoso. Não julgueis para que, ainda que seja algo que você acha, jamais eu faria um negócio desse, isso aí é uma coisa que aquele irmão deveria se livrar daquele, é algo que aquele irmão deveria se livrar daquilo que ele está fazendo, e você julga, talvez você julga o teu irmão. Não julgue ele, não sai falando mal dele, você não sabe qual é o problema, você não sabe qual é a raiz, você não sabe qual é a força, você não está no lugar dele, você não é ele. Se você se acha melhor do que ele, se você se acha mais forte do que ele, então leve a palavra, pregue para ele, ajude ele, em vez de você julgar, vai orar por ele, vai orar
por ela, mas falar mal, isso não é o caminho. Não é o caminho, porque com a mesma medida, a Bíblia diz, com a mesma medida que você julga aquele irmão, você também será julgado, ou você não tem pecado, ou eu não tenho pecado. E esse negócio de julgar o irmão, de julgar a irmã, esse aqui passa pelo caminho da falta de misericórdia. Que a Bíblia diz, se você não tem misericórdia com teu irmão, se você falta de misericórdia com teu irmão, Deus também não vai usar de misericórdia com você. É igual você que não gosta de perdoar, que você não perdoa. A Bíblia diz, se você não perdoa o seu irmão, Deus também não perdoa o teu pecado. Se você andar julgando o teu irmão, falando mal do teu irmão, a Bíblia vai te passar, o nosso Deus também vai te passar pela peneira e vai procurar o seu pecado, você vai ser julgado pelo teu pecado. Porque você tem pecado. Se aquele irmão comete um erro aqui, você comete um erro ali. Se o irmão comete um erro lá, você comete um erro cá, porque todos nós somos pecadores, então nós temos que orar um pelos outros. É claro que tem coisa que às vezes dá vontade de falar, às vezes a língua coça, mas não corre esse risco, isso é pecado. Isso é pecado, cada um é de um jeito. Se Deus chamou ele sendo daquele jeito, se Deus chamou ela sendo daquele jeito, Deus o ama. Se você fala mal dele, se você fala mal dela, é igualmente um pai, né, ouvir alguém falando mal do seu próprio filho, falando mal do seu próprio filho. Ou seja, não existe filho ruim para pai, que não existe para Deus filho ruim. Se Deus o chamou, Deus vai trabalhar na vida dele, Deus vai estar sempre, o Espírito Santo vai estar sempre tocando no coração deles, porque ele sabe o que ele está cometendo, ele sabe que aquilo é errado. Então você não é Deus para julgar. Esse papel de julgar, isso aí é com Deus. Se você vê o irmão ou a irmã vestido de certa maneira, isso aí é ele com ela. Se você vê o irmão falando certas coisas pela boca, isso aí é ele com Deus. Se você vê o irmão praticando algo pecaminoso, tenha de misericórdia daquele irmão, porque ele está em pecado. Ele está pecando, né? Ele está fazendo algo ali que não agrada a Deus, tem algo de ruim por trás. Então a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes destes séculos nos lugares celestiais. A luta daquele irmão não é com você, a sua luta não é com aquele irmão, a luta de todos nós é contra Satanás. Se aquele irmão está fazendo isso, fazendo aquilo outro, ele está lutando contra algo mais forte do que ele e mais forte do que você. Em vez de você ficar falando mal, vai orar para Deus o libertar. Que você orando por alguém, Deus vai ter misericórdia de você. Deus vai ter misericórdia de você também, que é pecador, que é linguarudo, que é linguaruda, que é a língua que coça, né, dentro da tua boca. Se aquele irmão tem um pecado de tomar cachaça escondida e você vê, você tem a língua grande de falar da vida dele. Se aquela irmã tem a fraqueza de andar de short curto, de vez em quando ela cai na fraqueza, você tem a língua grande, né, de falar mal da vida dela. Se aquele irmão, né, ele tem a fraqueza no lado sexual, você não sabe se ele já lutou, você sabe se ele já lutou, já fez até mesmo campanha, proposta, às vezes ele caiu de novo. Se você viu aquele irmão, ele está lutando contra Satanás, ele está lutando contra o pecado, ele não está lutando contra você. O que ele está fazendo de mal contra você para você sair falando mal da vida dele? Se ele estiver falando da sua vida, é o inimigo usando ele para falar de você. Então ore por ele, ama ela. Essa é a meditação que eu gostaria de deixar para nós, que a gente venha praticar, né? A gente venha fazer isso aí na prática, que não adianta nada a gente conhecer, a gente pregar, ser usado, né? Às vezes nos dons, ter cargo na igreja, fazer tanta obra e muitas das vezes não ter, né, essa prática que o dono da obra, né, gostaria que nós tivéssemos. E eu gostaria de dizer para você que fique com essas palavras, mas pratique no nome de Jesus.